Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para falar um pouquinho a respeito de mediunidade, tá? Mas para você ainda que não é inscrito, mas gosta desse tipo de assunto, que é sobre espiritualidade, rituais, magias, simpatias, decretos, orações, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que são postados. E se você souber de alguém que também tem interesse nesse tipo de assunto, compartilhe também o nosso vídeo, o nosso canal com a pessoa que você saiba que possa estar precisando também. Antes de continuar, eu queria ver. Quer ver? Deixa eu pegar o nome dela aqui direitinho. Vou colocar aqui meu óculos que eu não enxergo. Graça dos Santos. Eu queria que ela me chamasse, tá? No WhatsApp, no 011 99895 8844. Porque ela nos segue no canal e ela tem tido tanto carinho e tem participado dos vídeos, comentários, dúvidas, né? Então ela sempre muito fofa nos meus vídeos, então eu gostaria de mandar um presentinho para ela. Por favor, Graça dos Santos, eu gostaria que você entrasse em contato no meu WhatsApp, que eu queria ver onde você tá, para eu poder estar mandando um presentinho para você, tá? Em forma de gratidão pela sua participação, pelo carinho que você tem tido aqui no canal com a gente, tá? Bom, a respeito, tá, da mediunidade, o porquê que hoje eu resolvi falar sobre isso? Eu tenho, sempre quando surge, né, alguns problemas ligados à parte espiritual, dúvidas às vezes que tem um cliente, ou problemas que eu passo, né, às vezes com o cliente dentro do atendimento, então eu gosto de vir aqui e não expor, lógico, a pessoa, mas expor a situação para que outras pessoas que também estão passando por isso possa compreender, né? Falar, nossa, isso está acontecendo comigo, eu faço isso, vou melhorar, eu faço aquilo. Então, para ajudar também outras pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação. O vídeo de hoje é sobre não ignore a mediunidade, porque depois os sintomas muitas vezes são no físico, tá? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela acha que ela tá doente, ela acha que ela tá depressiva, ela vai no médico, faz milhares de exames. Geralmente, quando o assunto é espiritual, nos exames não se descobre absolutamente nada, tá? Só que a pessoa continua tendo mal-estar, dores no corpo, dores de cabeça, a visão muitas vezes fica turva, né? Pensamentos confusos. Tudo isso, tá? Pode ser de consequências de um excesso de mediunidade, tá? Uma grande mediunidade que a pessoa tem e não está sendo trabalhada, tá? Então, às vezes, que nem eu estive com uma pessoa, tá? Que me relatou a respeito de ter fortes dores de cabeça, muita dor de cabeça. E eu questionei, você fez exame de vista, você fez exame... A pessoa já tinha passado por todo quanto é tipo de exames e não foi detectado nada. Quando ela começou a fazer um desenvolvimento da mediunidade dela, esses sintomas, essas dores, enxaquecas que ela tinha, que não passava com medicação, não passava com nada, tá? Era o espiritual. Então, a própria parte espiritual nos traz sintomas, muitas vezes, parecidos com doenças, com enfermidades, para despertar a gente a buscar a questão do desenvolvimento espiritual, tá? Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso. O que acontece? Muitas pessoas, às vezes, que estão de cama, não sabe, tem um vazio, falta alguma coisa, ou fica adiando, né, compromissos, não consegue forças para estar realizando determinadas tarefas. Muitas vezes isso vem de um chamado também espiritual.
onde eu já participei de centros onde a pessoa acabou desenvolvendo e alinhando a parte mediúnica, a parte espiritual, essa energia toda que ela vem para trabalhar, para doar, é a mesma energia que às vezes acaba detonando com ela. Porque é um excesso, né, de energia de cura, de tratamento, de intuição ou de a pessoa ter um poder fortíssimo para estar ajudando outras pessoas e ela acaba segurando tudo aquilo com ela. Esse excesso é onde traz também essas enfermidades, onde essas pessoas às vezes vão parar no médico, fazer exames, tomam medicações e é lógico que não vai resolver, porque o problema não é a saúde. O problema às vezes é no espiritual, tá? Eu vou falar assim que eu, quando era mais jovem, eu tive muitos problemas, útero, enxaquecas, problemas mesmo no físico, onde eu fiz tratamentos ou passei por vários exames e um monte de situações e nada era encontrado, problema nenhum existia. Mas eu vivia atormentada porque o excesso da mediunidade, da sensibilidade não trabalhada gera também sintomas e desconfortos físicos, tá? Muitas vezes nós caímos de cama achando que estamos num processo de depressão, achando que estamos... a sensação que dá é que falta algo e a gente não consegue explicar o que é. Mas esse algo é a busca pelo espiritual, tá? Isso independe de ser, sempre eu deixo claro isso, a espiritualidade independe de ser num centro, numa igreja, ou num templo, ou na sua casa, mas é a busca em passar e doar esse excesso de energia, essa missão que a pessoa veio, né? Para realizar esse tratamento, essa tarefa, né? De cuidado com outras pessoas que necessitam desse auxílio e acabam segurando isso com elas. Então, assim, você não ajuda o outro, você adoece, tá? Então, tem muitas pessoas que às vezes se encontram adoentadas e é só a prática de doação e transmutação dessa energia é que faz essa liberação do excesso e traz essa cura que ela tanto busca, né, em médicos, em hospitais, em exames, em tratamentos e não encontra. Não encontra por quê? Porque o problema não é uma doença, o problema é um espiritual não trabalhado como deveria. Todos nós temos as nossas missões aqui. Uns mais voltados para o espiritual e outros mais voltados para outras situações. Mas todos nós que viemos, reencarnamos, nós todos temos as nossas missões a ser cumpridas. Eu mesmo falo, desde nova, eu sempre trabalhei, né, desde menina, mas sempre teve pessoas que me procuravam para pedir auxílio, ou para pedir um conselho, ou para pedir orientação. Então parece que a própria espiritualidade da pessoa atrai isso, né? As pessoas buscando ajuda. Às vezes gente que a gente nem conhece. Chega, começa a conversar, começa a desabafar, começa a esperar, né, uma resposta, uma opinião, um auxílio. E muitas vezes o que acontece com essas pessoas são pessoas que têm essa forte tendência de cura, né, com as outras pessoas. E eu todas as vezes, né, desde nova que eu trabalho com essa parte espiritual e que eu me enchia dessa situação, porque eu sempre deixei claro, eu queria bagunçar, eu queria sair, eu queria me divertir, eu queria namorar, queria fazer qualquer coisa, menos ficar escutando as coisas das pessoas, né? Na verdade, eu não queria saber. E todas as vezes que eu saía desse caminho do espiritual, de doação, de energia, seja lá o que fosse, dentro de um centro, dentro de uma igreja, eu ficava ruim. Então eu começava, para mim, problemas sérios, né, no ovário, cistos e mais cistos,
problemas no meu emocional, insatisfação total com tudo, começavam os bloqueios financeiros. Então, até eu entender que eu tinha como compromisso e que todas as vezes que eu caía, eu retornava para pedir ajuda para o espiritual, eu aprendi que o meu caminho era ali. Então, hoje, eu posso até trabalhar, ter outra atividade, mas eu não posso largar o meu compromisso, né, que eu fiz antes de encarnar, com a espiritualidade. Então, assim, eu lembro, você lembra? Ninguém lembra, mas quando a gente melhora, né, naquele caminho e sai dele e começa a cair a situação, você pode ter certeza que o seu compromisso está ali, tá? Então, essa pessoa que me procurou, ela estava bastante atormentada, tomando muita medicação, tá? Para dores, não conseguia dormir. Quando dormia, tinha muitos sonhos, inclusive pesadelos. Eu falava, era uma pessoa que estava tendo a cobrança de agir com que ela foi... com que ela fez o acordo, né? De vir trabalhar, resgatar, se reerguer, se pagar os processos todos kármicos, né? Que nós todos temos. E ela não estava no caminho, ela estava desviando. Então, falar todo mundo quer, muita gente não, porque é um caminho assim que eu vou falar para você. Não é você lidar com energias externas ou energias de obsessores, processos kármicos, né? Às vezes que as pessoas têm que passar, não é fácil. Mas isso faz com que nós que temos essa missão de trabalhar com o espiritual, nós que estamos nesse meio agindo, nós também estamos liquidando os nossos processos kármicos também, né? A nossa missão. Então, quando aparece muita gente com perseguição, as coisas não começam a caminhar do jeito que espera, a situação trava, as coisas na vida da pessoa não fluem, geralmente ela tem um outro compromisso onde ela não está dando a atenção que merece. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, eu nem tenho tempo. Você veio com um compromisso, então você precisa se pôr. Falar, não tenho tempo todos os dias, mas a cada 15 dias eu vou me dedicar para ir lá no centro dar um passe. A cada 15 dias eu vou me dedicar para ir numa igreja fazer oração para as pessoas que necessitam. Então, assim, é você tirar um tempinho para pegar um compromisso junto com o espiritual. Isso você vai ajudar outras pessoas, sim, mas a sua vida também começa a desenrolar. Energias e situações, acúmulo de energia adoece a gente, tá? Então, às vezes eu vejo assim, eu tô tão bem, eu falo, putz, eu não queria de novo me enfiar com coisas, energias pesadas, fazer limpeza espiritual. Então, eu já mesmo às vezes tento fugir. A própria parte espiritual dá um jeitinho de me enfiar de novo na situação, tá? Para poder lidar com esse tipo de karma, de compromisso que eu vim para fazer. Então, quando eu arrumava, eu falava que assim, meu sonho era trabalhar, né, sempre em empresa, ter minhas férias, meu 13º e não querer saber de problema de nada nem de ninguém. Só que assim, eu conseguia sim me manter trabalhando no emprego, né? Mas se eu não parasse com o meu trabalho espiritual. Porque quando eu largava e jogava tudo pro alto, minha vida ia toda para trás. Então começava nada a render, eu adoecer. E assim foi com essa pessoa que anda tendo os problemas e os sintomas físicos, tá? Então é lógico que nunca a gente pode descartar o auxílio com o médico, os exames a serem feitos e o cuidado com a saúde. Não descobriu situação ou causa nenhuma, doença, problema nenhum nisso, não se encha de remédio. Vá procurar um local espiritual, abra o seu espaço, né? O espaço na sua vida para que você se dedique pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias. Isso vai trazer o seu equilíbrio e você vai estar contribuindo para ajudar outras pessoas. Essa energia tendo essa rotatividade, ela não fica estacionada no seu
na sua aura, tá? No seu físico, porque uma hora ela pesa e ela começa a pegar o quê? O seu físico, tá? Então isso assim é fato. Há pessoas que têm um excesso de mediunidade e não dá suporte em locais que precisa, ela acaba adoecendo, tá? Então acaba virando sim um processo de físico, mas é o excesso da energia que acaba pesando naquela pessoa. Ela tem um limite para aguentar. Então, o excesso, aquilo não estando em movimento, pesa, adoece, deixa a gente às vezes de cama, deixa a gente se sentindo depressivo, tá? Então, assim, as pessoas que têm muita sensibilidade, mediunidade, que estão passando por problemas físicos de saúde e não conseguem um diagnóstico, tente procurar um local espírita e desenvolver essa mediunidade, essa sensibilidade que você tem e não está trabalhando, né? Então, não necessariamente precisa ser leitura de carta, como eu falei, você pode estar indo num centro, fazendo o seu passe, dando um passe, aprendendo, estudando. Você pode fazer um reiki nas pessoas, que também há muita essa transmutação de energia, a cura, e você quando cura o outro, você ajuda o outro, isso retorna para você. Então é como se você fosse, sabe, riscando cada linha de um processo que você veio para realizar e tá cumprindo. Então você vai pondo ok. Então é como se fosse a espiritualidade fosse vendo assim. Então as pessoas que vêm com missão, tá? Geralmente elas têm o processo muitas vezes não é fácil, tá? Não é fácil. Às vezes eu vejo por mim que eu às vezes estou 100% em equilíbrio energético, às vezes eu me sinto assim lá embaixo, mas é por conta disso. Só que eu me sinto com satisfação, porque ao mesmo tempo que eu fui totalmente sugada, né, que eu doei a energia, que eu fiz trabalhos espirituais, e minha energia foi embora, mas no outro dia eu estou renovada. Tá? Então faz parte mesmo dessa transmutação toda energética e espiritual. E eu sinto como se eu tivesse a cada vez que passa menos peso comigo. É como que nem eu falei, se eu tivesse quitando uma lista ali de situações e estou resolvendo uma, risco, resolvo outra, risco. Quem sabe disso com exatidão é a parte espiritual. Mas a partir do momento que aquilo vai trazendo um alívio, você sente que você está cumprindo com o que você veio para fazer. Ah, mas eu trabalho, não sei o que, depois eu estudo, não tenho... Não, em algum momento do dia você consegue um tempinho para tirar, para poder estar dedicando e passando essa energia, né, essa ajuda espiritual para outras pessoas, tá? Então, que nem eu falo, às vezes as pessoas caem doentes e elas não estão doentes, elas estão com excesso de energia, tá? Bom, o vídeo era sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, ou alguém passa por isso, ou alguém passou por essa situação, quiser colocar pra gente no canal, muitas vezes você fez exames, você foi ao médico, você busca um tratamento, e o tratamento muitas vezes pode ser espiritual na sua vida, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, muita luz para todo mundo.